Olá, eu sou o professor Edu Albuquerque. Quem me acompanhou até aqui, estamos vendo hoje a primeira das provas do ENAD, da área de Geografia, que foi realizada em 2005. E vou ver com vocês, né, as questões de geopolítica e de organização do espaço mundial. A prova pode ser encontrada no portal do INEP ou então na página do curso. Já na questão 1 de formação geral, nós temos uma questão aí que tem relação com a geografia política, né, na sua concepção moderna, né? Ela fala sobre a possibilidade de uma reforma política e eleitoral, algo que perseguimos até hoje, né? E enumera, né, as questões que entrariam nessa reforma: financiamento público de campanha, essa foi efetivada, né? A fidelidade partidária, a lista eleitoral fechada e voto distrital, seria um candidato mais próximo da sua comunidade ou distrito, né, vinculada a essa circunscrição eleitoral, e não como é hoje, né, onde você às vezes vota num candidato que nem reside na sua região. Outro ponto, aperfeiçoamento dos órgãos de fiscalização e controle e a obrigatoriedade de declarações públicas dos bens dos candidatos. Essa também já foi efetivada, né? Então, aí coloca, né, 5 alternativas, né? Essas mudanças, né, enumeradas representam um reforço do quê? A diz que é da política, que teríamos políticos mais idôneos com todas essas medidas. A B diz que é um reforço da economia, ampliando os gastos público e privado nas campanhas. A C diz que é um reforço da moralidade, eliminação dos candidatos menos preparados. A D diz que é um reforço da ética, diminuindo a corrupção. A E diz que é um reforço da cidadania, que seria mais democrático o jogo político. Bom, o gabarito vai nos dizer que a resposta é C, né? Você tendo financiamento público e não mais privado de campanha, uma maior fiscalização, né, eleitoral e listas escolhidas pelo partido, né, com compromisso com o pensamento do partido, a questão da fidelidade partidária e o voto distrital. Então, isso seria uma espécie de seleção, né, dos mais capazes no meio político. Portanto, C, reforço da moralidade. Algo que precisamos muito, na verdade, na nossa política. Bom, vamos para a questão de número 3, também de formação geral, né, sobre a disseminação do terrorismo pelo mundo. Cita o caso do governante espanhol Zapatero, né, que mesmo depois do famoso atentado terrorista a Madrid em 2004, procurou ainda preservar a comunidade islâmica do país, né, afirmando que o caminho para derrotar o extremismo e a barbárie estariam no reforço da democracia e no combate à extrema pobreza e à exclusão social, sobretudo nos chamados estados falidos, que é de onde provém a maioria dos terroristas, né? Então, o enunciado pede que se coloque, né, qual é das alternativas a que corresponde ao discurso de Zapatero. A, desejo de vingança, que explicaria o terrorismo. B, excesso de democracia, que seria permissiva ao terrorismo. C, desigualdade social em alguns países, que provocariam o surgimento de terroristas. D, choque de civilizações. Interessante que essa é uma tese que só recentemente que veio a ter mais penetração no mundo acadêmico, através dos trabalhos do estadunidense Samuel Huntington, que vai insistir que hoje as disputas não são mais por natureza econômica ou ideológica, como na Guerra Fria, e sim por disputas civilizacionais, né? Os valores voltam a ser importantes hoje na arena das relações internacionais. E a E
seria a intolerância que gera a insegurança e um campo propício para o terrorismo. Bom, a resposta, de acordo com o que o Zapatero discursou, é a C. Né? As desigualdades sociais nos estados falidos, né, seria a causa principal para o terrorismo, né, no mundo. Questão de número 12, agora entrando no campo da formação específica, sobre a reunificação alemã de 1990, menciona a permanência de disparidades econômicas e sociais entre a parte oriental e a parte ocidental, né? Em que pese os esforços que a parte ocidental tem feito de remessa, né, de recursos para tentar reconstruir a economia socialista falida da massa da parte oriental. E aí pergunta, é correto afirmar que, 3 alternativas ela coloca, muitos alemães da antiga República Federal da Alemanha reclamam dos volumes de subsídios para a parte oriental. Exato, né? O enunciado acaba de mencionar isso. Interessante notar que a parte que sempre foi capitalista, a parte ocidental, ela se chamava República Federal da Alemanha. E a parte oriental, que era socialista e onde não havia democracia, se chamava República Democrática Alemã. Né? Então, esse é um traço muito característico, talvez porque justamente careçam de democracia. Então, a maioria dos países socialistas quer colocar no nome, né, compensar no nome o democrático. Né? Alternativa 2, a migração de orientais para a parte ocidental continua. Sim, verdade, os alemães orientais continuam buscando melhores oportunidades no lado ocidental. A alternativa 3, as duas partes da Alemanha reunificada ainda mantêm características diversas no nível de emprego. Fato, né? Então a alternativa correta é a C, porque contempla todas as alternativas anteriores, a 1, a 2 e a 3. A questão 17 fala sobre a Turquia e a União Europeia, um namoro de longa data, né? Que até hoje continua, né? E já cita lá no ano de 2005 as dificuldades e incertezas, né, nesse acordo, para se chegar a esse acordo. E aí coloca a alternativa, né, que seria a melhor explicação para essa dificuldade. A, por não pertencer à Turquia à OTAN. Não, a Turquia pertence à OTAN. Inclusive, ela é estratégica para a organização do Tratado do Atlântico Norte, porque a Turquia tem o controle do Estreito de Bósforo, já que tem a Turquia oriental de um lado e a ocidental de outro, ou seja, a parte asiática da Turquia e a parte europeia da Turquia. Então, quem se desloca do Mar Negro para o Mediterrâneo, ou do Mediterrâneo para o Mar Negro, tem que passar pelo Estreito de Bósforo, e a Turquia tem esse papel estratégico no controle aí do Estreito. Claro que isso, evidentemente, né, é um trunfo para a OTAN em relação à Rússia, porque a Rússia, na Crimeia, tem a sua base militar, a base naval de maior importância. Só que para acessar com seus navios militares da Crimeia para o Mediterrâneo, precisa passar para o Bósforo. Né? A B vai dizer que há uma oposição dos islâmicos do Irã e do Iraque para que não aconteça a entrada da Turquia na União Europeia. Não tem relação alguma. Inclusive, às vezes a gente generaliza, né? O próprio Huntington fazia isso, né? Os islâmicos como uma coisa só, uma identidade única. Embora eles até possam fechar opinião em pontos comuns, cada um tem seu projeto geopolítico independente, em função do seu processo histórico e étnico diferenciado. Por exemplo, o Irã, ele é islâmico sim, mas é persa, a etnia é persa. Já o Iraque, islâmico também de religião, mas de etnia, metade é árabe, mas também tem minorias curdas. Né? Então é um país também dividido. Né? E a Turquia, embora também islâmica, assim como esses dois anteriores, a etnia é turca. Então são projetos
diferentes, né, do ponto de vista geopolítico, em que pese a unidade circunstancial, né, pela religião islâmica. A C vai dizer que há temores quanto à competição agrícola dos turcos e por ser o país o mais populoso do bloco. Uma questão bastante evidente aí, né? A Turquia com certeza vai ter um impacto agrícola que não agrada aos franceses, por exemplo, e passaria a ser, entrando na União Europeia, mais populoso que a Alemanha. A D vai dizer que a Turquia não tem feito a revolução secular. Na verdade, desde Ataturk, no início do século XX, que a Turquia já fez a revolução secular e tornou o Estado laico. E a E vai dizer que a aliança da Turquia com a União Europeia, a entrada da Turquia na União Europeia, não acontece por oposição americana. Sempre é a oposição americana em tudo. Mas nesse caso, não. Né? Pelo contrário, os Estados Unidos têm maior interesse numa Turquia totalmente pró-ocidental para que ela se mantenha na OTAN. Então, de fato, a alternativa correta é a C, né? O temor dos europeus quanto à competição dos turcos no mercado de trabalho e no mercado agrícola. E, finalmente, né, nossa última questão dessa epopeia do ENAD é a questão 31. Traz duas assertivas. Primeira assertiva. O genocídio da população negra do Sudão em 2005 por árabes sudaneses. Exatamente na linha que divide, né, a África árabe, ou África do Norte, da África negra, ou subsaariana. Hoje esse termo não seria muito politicamente correto, mas em 2005 se falava ainda África Negra. E aí a questão prossegue dizendo que esse genocídio tem sido controlado no âmbito do Conselho de Segurança da ONU. Não, ele não foi controlado, ele foi, pelo contrário, foi um massacre absoluto da população negra, não tanto pela cor, mas por serem cristãos ou terem religiões nativas, o que não era aceito pelos grupos árabes sudaneses que professam o Islã. Então a luta política ali, ela se revestiu de um elemento civilizacional, né, ou no mínimo religioso, né. E a assertiva 2 vai dizer que o genocídio aconteceu porque Estados Unidos, China, França e Inglaterra estão interessados nas reservas de petróleo do Sudão. Bom, aí é que está, né? Até que ponto a gente pode dizer que há uma causa e efeito é complicado. Mas é a orientação da prova, né, de quem elaborou a prova, de que esses interesses aí de fato existem, né? E além do mais, não há uma menção explícita de que é a causa principal do genocídio, né? Então pode-se entender que a presença ou os interesses americanos, chineses, franceses e ingleses no petróleo do Sudão tenham feito justamente com que medidas punitivas do Sudão não tenham acontecido no âmbito do Conselho de Segurança da ONU. Né? A paralisia da ONU talvez se explique por isso. Então a assertiva 2 estaria correta. Bom, é importante observar, né, que a culpa maior do genocídio foi da Frente Islâmica Nacional, né, que é da população árabe do Sudão, mas o enunciado a questão nem aborda isso. Outro elemento importante, pensando como Samuel Huntington no Choque de Civilizações, é que você tem uma linha muito clara que passa exatamente no Sahel, que é a região em desertificação, né? Que é a margem, né? Sahel em árabe é a margem, inclusive, né? A margem do Saara, ou Grande Deserto. Essa linha ali que cruza o Sahel, ela separa o norte do sul da África. O norte, população misturada com branco, né? Arabinizada, se chama mouro, né, quando ocorre esse processo de miscigenação, e islâmica.
E no sul você tem a população predominantemente negra e de religião cristã e animista. Então essa linha acaba sendo uma linha de conflito, de guerras civis, de separatismos. Há um choque de civilizações nessa linha, que se agrega à questão da pobreza do Sahel por conta do processo de desertificação. Bom, espero ter sido útil, né, nesses encontros que nós tivemos até aqui. E bons estudos e boa sorte na nossa prova do ENAD, seja ela realizada neste ano ainda de 2019 ou no próximo, de 2020, perdão, ou de 2021 em função da pandemia. Um abraço a todos.